Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da série sobre Fundamentos de Finanças. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e vou estar com você aqui hoje falando sobre equivalência de capitais, aí uma coisa muito importante quando a gente for pensar em tomar ou realizar algum empréstimo para alguém. Bom, conceito de equivalência de capitais. Então, dois ou mais fluxos de caixa, ou seja, os capitais, são ditos equivalentes a uma determinada taxa de juros se seus valores presentes, os valores atuais, em uma determinada data focal, forem iguais. Então, a gente tem aí, né, que esse acabou entrando antes aí, vocês viram, mas a gente diz o seguinte, então eu tenho dois fluxos acontecendo e eles serão equivalentes se em algum dado momento esses fluxos forem iguais. E aí, para que eu uso isso, professor? Lembra que a gente falou nas outras aulas sobre anuidade? Eu pago antes, pago depois. Se eu for cobrar antes ou cobrar depois, dá 30 dias de prazo ou dá 60 dias para começar a pagar, tem que ser equivalente os fluxos para você não tomar prejuízo, se é que você está vendendo alguma coisa, ou para não te cobrarem mais caso seja você que esteja recebendo isso de volta. E aí, quando se usa equivalência de capitais. Então, o conceito de equivalência de capitais é utilizado pelas instituições financeiras, empresas e pessoas, especialmente na administração dos fluxos de caixa, isto é, na compatibilização das entradas e saídas do dinheiro ao longo do tempo. Situações frequentes onde ocorre, então, renegociação de prazos ou condições de pagamento de uma dívida. Então, o devedor pode solicitar o adiamento do vencimento de uma dívida, se tiver dificuldade em pagar naquela data, ou, ao contrário, pagar antecipadamente, reduzindo os juros caso tiver excesso de caixa no referido vencimento. Então, você vê, na hora que a gente vai renegociar os prazos ou condições aí de pagamento, a gente pode, né, ter que fazer uma equivalência de fluxo de caixa para que ninguém tome prejuízo. Também na negociação ou troca de fluxo de caixa. Para um banco, tanto os excessos de caixa como as faltas são dificuldades a serem evitadas. Então, no primeiro caso, a existência de caixa significa dinheiro a ser remunerado a aplicadores sem receita correspondente. Então, o banco não quer isso, quer pôr o dinheiro todo fora e receber juros. E no segundo caso, o banco deve recorrer a empréstimo para honrar seus compromissos, se assim for. Bom, vamos passar então ao valor atual ou valor presente de um fluxo de caixa. Então, né, vamos fazer alguns exemplos aí. Considere um fluxo de caixa com termos R0, R1, R2, reticências Rn-1. Rn é o último, vencendo nas datas focais, respectivamente, N0, 1, 2, 3, Nn-1 e Nn. Bom, a gente tem aí, então, uma representação gráfica que poderia ser a data por isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o apontador laser e mostrar para vocês. R0, R1, R2, Rn. Isso aqui é o que, ó, quando a gente fala aqui, ó, está vencendo, você tem que pagar aqui nesse momento. Bom, continuando aí, então, o valor atual na data focal 0, que a gente quer, é dado pela soma do valor atual de cada um de seus termos. Ou seja, um cálculo para esse pagamento, esse, e todos que forem aparecendo. Muito bem. Então, a gente tem aí, ó, o valor atual aqui em 0, ele é igual ao valor atual, que não tem nada ainda, é só o próprio valor, mais R1 sobre 1 mais I mais R2, 1 sobre 1 mais I elevado a 2. Lembra que aqui a gente começa a falar de juros compostos, por isso que a gente tem aqui a elevação aqui dos dados. E até o final. Ou trocando em miúdos, valor atual igual a somatória de R's, todos eles, sobre 1 mais I elevado a esse J aqui, né? Que é J aqui, se fosse RN, poderia ser RN, R, ou elevado a N aqui. Usou-se o RJ justamente para, né, tirar aqui do N, que senão a gente fica pensando que é só fazer o último. Mas na teoria praticamente é bem parecido. Bom, vamos lá então. Primeiro exemplo aí que a gente tem. A partir do fluxo de caixa a seguir, deseja-se calcular o valor atual na data focal 0
a uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, ele foi dado aqui para a gente, ó, vocês podem ver, ano 1, menos 1.000, valor corrente, tá? Ano 1, 0, menos 1.000, ano 1, 400, ano 2, 800, ano 3, 900, e deseja-se saber qual é o valor em V0 disso aí. Então, cálculo do valor atual na data focal V0, ou seja, eu tenho esse fluxo de caixa e quero saber quanto ele vai estar valendo agora. Isso é que me interessa. Pela substituição dos dados em cada um dos termos, temos na fórmula, então, isso que se apresenta aí. Usando aquela fórmula toda, que é a mesma coisa que igual. Aqui no R0 seria menos 1.000 mais o R1, então já é 400 sobre 1 mais 0,10. Por quê? Porque a taxa é 10% ao ano que a gente está aqui. Lembrando que se a taxa não tiver não tiver no mesmo prazo no restante que se procura, a gente tem aí que fazer o cálculo aí para trazer ela para que seja ano, trimestre, mês, dia, seja lá o que for. E assim sucessivamente. Então, em V0, o valor atual, todo esse fluxo de caixa vai valer 700,9767. Bacana, né? É tranquilo de fazer, não pode ter pressa, não pode se enrolar para fazer, ok? Bom, vamos passar então à verificação de equivalência. Então, o objetivo do exemplo é demonstrar quando dois fluxos de caixa são equivalentes entre si. Agora, eu tenho dois fluxos de caixas. Eles são equivalentes entre si? Então, está aqui os fluxos. Ó, verificar se os fluxos de caixa são equivalentes a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Então, no fluxo A, eu tenho aqui, né? Ano 0, paga nada, depois 110, 121, 535. Fluxo do caixa B, 200, aí no ano não paga nada, e 363, 133. Agora precisamos saber se isso aqui é a mesma coisa. Porque eu tenho que comprar algo, eu tenho que saber, né, lá na hora, você quer pagar sem entrada, com entrada, quer pular uma, como é que isso funciona? Então a gente tem aí, ó, cálculo do valor atual na data focal 0, VA0, de A, pela substituição dos dados de cada um dos termos da fórmula. E aí a gente tem isso aqui, ó, né, usando a fórmula de novo, então eu tenho que valor atual 0, né, em A é igual a 0, lembra que eu não tenho nada, depois eu tenho 110, 1 mais 0,10, lembra dos juros, como é o primeiro ano, eu ainda não elevo a nada, mas no segundo eu já elevo a 2 e depois eu elevo a 3, lembre-se que isso é juros compostos. E aí eu tenho que vai dar R$600 aí, né? Na hora que a gente fala o valor atual do fluxo A. E o fluxo B, será que vai dar a mesma coisa? Transformando aí a fórmula também, a gente tem aqui fazendo tudo, tenho 200 mais 0, que não tem nada, mais 363 elevado a 2 lá, ó. 1 mais 0,10 elevado a 2, depois elevado a 3, o 133,10. E aí eu descubro que na hora que eu faço o fluxo atual de B, também dá R$600. Então quer dizer que independente do qual você optasse aí para poder estar trabalhando, os fluxos seriam os mesmos, tá? Então, eles são equivalentes. Lá no final, o que tem que pagar vai dar no mesmo. Então, fica fácil de, nisso aí é só escolher que jeito que você quer pagar. Mas não é só isso também, né? Vamos lá que a gente tem mais uma coisinha para falar aí, que é tornando dois fluxos equivalentes entre si. Então, formas usuais de atender os desajustes de caixa é a negociação de fluxo de caixa, que ajuda a modificar a data de concentração, ou seja, o prazo médio, dos recebimentos ou pagamentos, conforme o caso. Como é que é feito isso aí, então? Os fluxos de caixa, quando negociados, devem ser equivalentes entre si. Quero negociar pagar antes ou pagar depois, como é que eu vou pagar, mas eles têm que ser equivalentes. A primeira etapa da negociação é a definição do preço do dinheiro, ou seja, a taxa de juros. Uma vez definida a taxa de juros, calcula-se o valor atual de cada um dos fluxos de caixa. Quando dois fluxos de caixas não são equivalentes a uma determinada taxa de juros,
obtém-se a equivalência somando a diferença dos valores atuais dos fluxos ao valor corrente na data focal, zero do fluxo de menor valor atual. Então a gente vai ver aí, nós vamos fazer, e você vai ver que tem hora que a gente tem que somar aqui ou ali para saber quanto é que isso está dando. Vamos ao exemplo para ficar aí muito mais fácil de visualizar. Então, ó, exercício 1 está aí, né? Verificar se o fluxo de caixa dos bancos Itaí e HBSX a seguir são equivalentes a uma taxa de juros compostos de 20% ao ano. Se não houver equivalência, indicar qual é o fluxo que o banco com valor atual inferior deve apresentar, alterando a parcela na data focal zero. Então, eu quero saber aqui o que tem que ser, né? Aqui, só por aqui a gente já diz, né? Tem que acrescentar alguma coisa aqui. Começou no zero, né, professor? Isso aí. Bom, continuando aí, como já conhecemos os resultados, porque, deixa eu voltar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que esse fluxo é o mesmo que a gente fez lá atrás, tá? Igualzinho. Então, ó, como já conhecemos os resultados dos fluxos dos caixas, né? O Itaí e o HBSX são idênticos e calculados à mesma taxa que o fluxo A e B do exemplo anterior. Temos que V0 do Itaí, né, dá lá 400, né, o valor atual do Itaí, lá naquele primeiro fluxo de caixa, ele deu 483.796 alguma coisa. E V0 do banco HBSX dá 529 e alguma coisa. Logo, a diferença entre os fluxos a ser apresentada na data focal zero do banco Itaí é dada pela diferença entre os dois. Ou seja, 529 menos 483 vai dar R$ 45 aqui uns quebrados. A troca entre o banco deve ser feita da seguinte forma: como eu quero saber em zero, vai ser 0 mais 45 igual a 45. Feito isso, eu estou fazendo o quê? Equilibrando ali esse fluxo de caixa na data zero. Tudo bem. Caso desejarmos tomar o fluxo equivalente, alterando, porém, a data focal, né, do ano 2 do Banco Itaí, devemos apresentar aquela diferença, 45, né, que vai ser elevado a 2, igual a 665,25. A troca entre os bancos deveria ser feita, então, não faço nenhum aqui. Por quê? Porque eu estou tomando essa data aqui como referência. A partir do momento que eu tomo ela como referência, eu tenho que equilibrar aqui. 121 mais 65,25 e vai ser igual a 186. E aí eu consigo equivaler o quê? Todo o nosso montante aqui. Tanto no exemplo anterior como no este mostram situações de equivalência de capitais cujo valor atual nos fluxos dos bancos Itaí e HBSX são iguais a 529,11. Bom, professor, é isso aí, tá? Então, assim, é legal da gente conhecer, né, de você estar estudando, você poder estar antenando aí o que acontece, então, nas equivalências de capitais. Longe de esgotar o assunto, vamos dar uma praticada aí, né, que é bacana de você estar aprendendo essas coisas. Fica aqui o meu abraço, então, né, esqueci até de virar a página aqui. Fica aqui o meu abraço, o meu até logo, espero que você esteja gostando e deixe lá seus comentários para que a gente possa melhorar essa aula. E não deixe de se inscrever também, né, que é legal a gente ver aí que sempre está pintando novidade lá no canal e você pode estar aí recebendo já em primeira mão. Grande abraço, tchau, tchau, até logo.